Bem, boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar os integrantes da mesa, os presidentes Jackson Grossman e Fernando Fragoso, a quem agradeço o convite para voltar a esta casa, que há tantos anos tem sido também minha casa. Eu que aqui entrei na presidência de Herman Baeta e, para honra minha, sou hoje membro honorário do Instituto, já tendo passado por algumas comissões, tendo, como lembrou o Dr. Jackson, tendo tido a honra de presidir a Comissão Permanente de Direito Processual Civil, quando o meu secretário era exatamente o Dr. Ivan Nunes Ferreira, a quem cumprimento o deputado Hugo Leal, senhoras e senhores. A minha incumbência aqui é lhes apresentar, em linhas muito gerais, evidentemente, o projeto de novo Código de Processo Civil. E devo dizer que, quando vi o cartaz que se preparou, que estaria agora reproduzido naquela tela, fiquei muito feliz, porque vi que o título era o projeto do novo Código de Processo Civil, porque tenho sido chamado a participar de vários eventos para falar sobre o novo Código de Processo Civil. Não há um novo Código de Processo Civil. Há um projeto de novo Código de Processo Civil que foi aprovado no Senado, está agora submetido à Câmara dos Deputados que pode alterá-lo, e as alterações que eventualmente faça serão submetidas ao Senado, como manda a Constituição, como estabelece o processo legislativo, para que depois seja submetido à sanção presidencial e, uma vez sancionado, teremos então, aí sim, um novo Código de Processo Civil. Quanto tempo isso vai demorar? Não sei. Não sei. Temos a traumática experiência do Código Civil. Muitos aqui certamente se lembrarão que entre a data da apresentação do projeto de Código Civil na Câmara dos Deputados e a data da sanção presidencial, passaram-se 28 anos. Eu espero, sinceramente, que nós não fiquemos 28 anos na incerteza sobre se teremos ou não um novo Código de Processo Civil. Espero, sinceramente, que isso se resolva mais rápido. Mas também não gostaria nem um pouco, e manifesto desde logo essa minha preocupação, não gostaria nem um pouco de ver a Câmara dos Deputados fazer com este projeto o que fez o Senado. Porque o Senado o aprovou assodadamente. E devo dizer que, por mais assodado que tenha sido o Senado, ainda se conseguiu ali, no Senado, incluir-se algumas melhorias no projeto. O texto original do projeto era, a meu ver, em vários pontos, inferior ao projeto que o Senado aprovou. Mas tenho confiança de que a Câmara conseguirá fazer com que esse projeto fique ainda melhor. Mas a primeira questão que se põe é a seguinte: nós precisávamos projetar um novo Código de Processo Civil? Essa é uma das questões mais debatidas entre os estudiosos do tema, e muitos juristas, muitos processualistas de renome e que merecem todo o respeito, têm se manifestado contrários à aprovação de um novo Código. É o caso, por exemplo, do professor Fred Didier Júnior, da Bahia, renomado processualista, que ontem esteve no Rio, inclusive participando comigo de um debate sobre isso, aqui na OAB. Porque ele é contra a edição de um novo código e eu sou a favor. Eu já há muito tempo venho sustentando a necessidade de se fazer um novo código. E por que nós precisamos de um novo código? Porque o código que nós temos é um código que já não é mais adequado para os tempos que vivemos. Digo isso por duas razões. Primeiro, porque este código, e eu vou até deixar de lado aqui as questões que o professor Fred qualifica como estéticas, porque esse código já foi tantas vezes reformado, tantas vezes remexido, que virou um monstrengo. Eu tenho sempre dito que ele virou o monstro de Frankenstein, em que várias partes de corpos diferentes foram costuradas. O professor Castro Carpinella Bueno diz que nós não temos nem código mais, nós temos uma consolidação das leis do processo civil.
O professor Fred Didier, que é talvez um pouco mais generoso com o código atual, diz que não é o monstro de Frankenstein, é Quasimodo, que é feio, mas tem bom coração. Enfim, mas deixando de lado essa questão estética, o código virou uma grande bagunça. Deixando de lado isso, há dois pontos que, a meu ver, são fundamentais. Primeiro, é que este código que nós temos, que é de 1973, entrou em vigor em 1974, mas que, na verdade, foi redigido na década de 60, foi um código feito num tempo em que era outro o papel dos códigos. O Código de 73 foi redigido numa época em que a função de um código era construir todo um ramo do direito. O direito civil estava no Código Civil, o direito penal estava no Código Penal, o direito tributário estava no Código Tributário, o direito processual civil estava no Código de Processo Civil. Por quê? Porque o código era, se assim se pode dizer, o centro nervoso de cada ramo do direito. Era dali que se irradiava tudo que era absolutamente fundamental para a compreensão daquele sistema. E, eventualmente, poderia haver aqui e ali uma outra lei extravagante que complementaria esse sistema criado pelo código. Só que hoje não é mais assim. Porque hoje este centro nervoso não está no código, está na Constituição. A Constituição brasileira de 1988 assumiu esse papel de ser o centro nervoso de todos os ramos do direito. Porque ela estabelece um modelo a ser seguido por todo e qualquer ramo do direito no Brasil. O direito penal brasileiro é o que a Constituição estabelece. O direito tributário brasileiro é o que a Constituição estabelece. O direito administrativo brasileiro é o que a Constituição estabelece. E assim vale para o direito civil. Vejam, senhores, que no Supremo Tribunal Federal, há uma semana, definiu-se uma questão de direito de família sem abrir o Código Civil. Não precisa do Código. Tudo se resolve a partir da Constituição. E isso vale também para o direito processual civil. E não é um fenômeno brasileiro. É um fenômeno do mundo ocidental, pelo menos. Porque as constituições modernas do mundo ocidental exercem este papel de estabelecer os princípios que regem cada um dos diversos ramos do direito. O que levou a doutrina italiana a cunhar a expressão modelo constitucional para cada ramo do direito, e aqui para nós especificamente, modelo constitucional de processo civil. Nós temos um modelo constitucional de processo civil, que é um modelo estabelecido pelos princípios constitucionais do processo civil. Devido ao processo legal, contraditório, isonomia, juiz natural, inafastabilidade da jurisdição, motivação das decisões judiciais, duração razoável do processo, publicidade do processo, tudo isso está na Constituição. Então, hoje, a fonte de que se irradiam os elementos fundantes do direito processual civil não é mais o Código, é a Constituição. E por conta disso, o Código deve passar a exercer um outro papel. Que outro papel? O papel de concretização dos princípios constitucionais. Cabe ao Código hoje, deve caber ao Código hoje, o papel de nos mostrar o modo como aquele modelo constitucional de processo civil, aquele modelo que é principiológico, deve funcionar na prática. E eu vou lhes dar um exemplo disso, já extraindo do projeto de novo código um dispositivo que mostra como este projeto vem cumprir este papel. O artigo 5º, inciso 55 da Constituição, todos os senhores conhecem, diz que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Tem-se aí a sede constitucional de um princípio que talvez seja o mais importante princípio do direito processual moderno, o princípio do contraditório. Esse princípio é tão importante que a doutrina processual mais recente tem dito que o contraditório integra o próprio conceito de processo. E, portanto, onde não houver contraditório, não há processo. O que nos vem da obra de Fazzolari, na Itália. Pois bem, a Constituição diz, isso está expresso na Constituição desde 1988, que em todo processo judicial, e, portanto, em todo processo civil, deve ser respeitado o princípio do contraditório. É claro que, como qualquer outro princípio constitucional, ou como quase qualquer outro princípio constitucional, ele não é absoluto.
E nós temos casos em que se profere uma decisão sem que se ouça a parte contrária. Decisões que se proferem inaudita altera parte. Isso é legítimo. Há casos em que, se nós formos esperar o contraditório, nós vamos inviabilizar a própria realização do direito. Casos em que a pessoa vai a juízo precisando de uma medida que ou se defere naquele momento, ou não se poderá deferir depois. E aí há uma limitação que é inerente ao contraditório. Não é disso que se trata. A questão é que, como regra geral, o resultado do processo deve ser fruto do contraditório. E o que é contraditório? Contraditório, diz qualquer manual, é a garantia que tem os interessados no resultado do processo de que poderão participar do processo e influir na formação de seu resultado. Portanto, o contraditório é um fator de validade das decisões. Ele confere validade à decisão porque ele confere legitimidade democrática à decisão. A decisão que o processo civil do Estado democrático produz deve ser uma decisão produzida com participação. Muito bem, isso está em todos os manuais, não há nenhuma dúvida sobre isso. A questão que se põe é: tem havido contraditório de verdade no processo civil brasileiro? Os senhores que são advogados, eu advoguei 20 anos, há aqui pessoas que advogaram que vêm advogando por mais tempo do que eu tenho de vida. Os senhores acham mesmo que tem havido pleno e efetivo contraditório no processo civil brasileiro? Os senhores se consideram partícipes e coautores da decisão judicial? Eu duvido muito. O que nós temos é um contraditório meramente formal. Se o autor juntar um documento, diga o réu. Se o réu juntar um documento, diga o autor. E não se vai muito além disso. Citações e intimações são feitas, mas quanto menos a parte disser, melhor. Tendo-se a impressão de que a parte acaba sendo uma espécie de adversário do juiz, quando a ideia é exatamente a oposta. A de que as partes, por seus advogados, devem colaborar com o juiz na formação do resultado do processo. Não só quanto à sentença, mas também quanto ao resultado satisfativo que se busca numa eventual execução. Esta é a ideia. Aliás, não é por outra razão que a Constituição diz que o advogado é essencial à administração da justiça. Então eu, magistrado, não posso administrar justiça sem a participação de vocês, advogados. Isso está dito na Constituição. E essa participação tem que ser uma participação com influência, e não uma participação meramente formal. Só que não adiantou nada a Constituição dizer isso, porque isso não mudou o modo de se desenvolver o processo civil brasileiro. No que diz respeito ao princípio do contraditório, o processo civil de hoje é rigorosamente igual ao que se tinha antes de 1988. Isto não mudou nada. Por quê? Porque, de um modo geral, as pessoas não sabem como concretizar o princípio do contraditório. Então, vem o projeto, mostrando que deve exercer este papel, o papel de um novo código, o papel de um código do século XXI, ou pelo menos deste início do século XXI, é o de concretizador de um modelo constitucional de processo, e diz que nenhum juiz poderá decidir a causa ou qualquer questão com base em um fundamento de direito que não tenha sido previamente debatido pelas partes. E os senhores dirão: e o princípio iura novit curia? O juiz sabe o direito. Será que ele deve ser tão absoluto como sempre foi? Será que o juiz é o oráculo de Delfos, capaz de revelar a verdade à sociedade? Ou será que o juiz é alguém que, junto com as partes, constrói a decisão da causa? Porque pode acontecer, é verdade, que o juiz, examinando a causa, verifique que nenhuma das partes suscitou discussão sobre um fundamento de direito que pode ser o adequado para resolver aquela causa. E vejam como eu estou dizendo, pode ser o adequado. O que cabe ao juiz fazer, já que, afinal de contas, iura novit curia? Chamar as partes e dizer: partes, manifestem-se sobre esta tese de direito, porque ela não foi debatida e talvez ela seja adequada para este caso. Manifestem-se sobre ela. Digam-me o que vocês acham. Se vocês acham que ela é adequada, me digam por quê. Se vocês acham que ela não é adequada, me digam por quê. Para que eu possa, então, decidir, no final, se ela é adequada ou não é. Isto é contraditório. Isto é permitir que as partes cooperem com o juiz na formação do resultado do processo. Isso está no projeto.
como está também no projeto, que as questões de ordem pública, que podem ser suscitadas de ofício pelo juiz, condições da ação, pressupostos processuais, perempção, litispendência, coisa julgada, aquelas todas que os senhores conhecem desde que entraram para o jardim de infância. Pois estas questões de ordem pública poderão ser conhecidas de ofício pelo juiz, que não poderá resolvê-las sem antes ouvir as partes sobre elas. Porque os juízes sacam carências de ação das cartolas. Num processo em que ninguém discutiu se faltava ou não faltava a condição da ação, em que todos os esforços se concentraram na discussão sobre o mérito, vem o juiz, depois de um longo processo, e diz: está faltando um pressuposto processual, julgo extinto sem exame do mérito. Mas espera aí, quem foi que ajudou o juiz a chegar a este resultado? Quem foi que participou da produção deste resultado? Ninguém. Isto é ilegítimo do ponto de vista constitucional. Isto é ilegítimo do ponto de vista democrático. Então, se o juiz acha que pode estar faltando uma condição da ação ou um pressuposto processual, que traga esta questão para o debate, de ofício. Isso é matéria de ordem pública, mas que não decida sem crédito contraditório. Chame as partes, manifestem-se sobre se está ou não presente tal condição da ação. Manifestem-se sobre se está ou não presente tal pressuposto processual após decidirem. Esse é o papel de um novo código. Este papel, o Código de 73 não exerce. Ele não sabe exercer este papel, porque ele não foi feito para exercer este papel. Ele é um código de outra época. Este é um ponto. O outro ponto que me leva a dizer que nós precisamos de um novo código está no fato de que este código com que nós convivemos hoje foi um código criado para uma outra sociedade. Uma sociedade completamente diferente desta em que nós vivemos. Eu tenho filhos pequenos, brinco com eles dizendo que eu fui criança em outro lugar. E que em algum momento eu devo ter entrado em um portal para outra dimensão. E vim parar neste lugar em que eles são crianças. Porque são mundos completamente diferentes. Eu falo coisas para meus filhos que eles dizem: pai, você está brincando, não tá? Eu digo: não, filho, não estou. Outro dia eu tentava explicar para meu filho que quando eu era criança, eu venho de uma família de classe média e que fez muito esforço para ser médico. Eu sou filho de garçom. Então, na nossa casa, a casa de uma família de classe média sacrificada, o que havia quando eu era criança? Uma televisão preta e branca. Era o que podia haver. Meu pai não tinha condições de comprar nada mais do que isso. Nós já tínhamos colegas, eu e meu irmão, que tinham televisão colorida. E nós não tínhamos. Mas nós queríamos ver televisão colorida em casa. O que a gente fazia? Pegava um papel celofane e botava na frente da tela da televisão para ver televisão colorida. E eu vejo, por alguns sorrisos, que não fui o único a fazer isso. Eu morava na cidade do Rio de Janeiro, no glorioso estado da Guanabara, onde eu tenho a honra de ter nascido, e carrego isso com muito orgulho na minha certidão de nascimento, que eu ainda não me conformei com essa fusão. E os meus avós maternos moravam no velho estado do Rio de Janeiro, moravam em Cabo Frio. E a minha mãe gostava de ligar para os meus avós toda noite, para saber como é que eles estavam. E tinha que ser de noite, porque de noite os troncos estavam menos congestionados. Alguns aqui não fazem ideia do que isso queira dizer, mas enfim. E aí quem fazia a minha mãe toda noite? Ela me chamava e disse: Alexandre, pega o telefone. E eu vou falar uma frase que alguns dos jovens presentes não ouviram. Pega o telefone e quando der linha, avisa. E aí a gente pegava o telefone e ficava lá esperando a linha, podia levar 15, 20, 30 minutos. Aí dava a linha e gritava: mãe, deu linha. Aí a família inteira corria o telefone, discava lá para mim, para os meus avós, em Cabo Frio. No meio da conversa a linha caía, indefectivelmente caía, e aí eu, criança, ouvia aquela frase que era a que eu mais temia: quando der linha de novo, avisa. O código foi feito para essa época. Ele é um código deste mundo, e não do mundo em que nós vivemos. E qual é o problema disso? O problema é que naquele mundo em que o código foi feito, cada caso era um caso. O caso que se levava ao judiciário era completamente diferente de qualquer outro caso que se levava ao judiciário. Quem advogou na década de 70 e na década de 80, para nós ficarmos nas duas primeiras décadas de vigência deste código, se fizer um esforço de memória, vai se lembrar que naquele tempo
não se tinha dois casos iguais. Um caso era completamente diferente do outro caso. Um escritório de advocacia que tivesse, sob a sua responsabilidade, 300 processos, tinha de estar preparado para debater 300 teses jurídicas diferentes, no mínimo. Uma para cada processo. Hoje, a gente tem escritório com 50 mil processos, todos iguais. Hoje, cada caso não é mais um caso. Hoje, cada caso é um pedacinho de um caso muito maior. Porque hoje nós vivemos numa sociedade massificada, com relações sociais e jurídicas massificadas, que geram litígios massificados e que, por isso, geram processos massificados. E o nosso código não está preparado para isso. Hoje os processos são repetitivos. E esse é o grande drama hoje. Esse é o grande drama para o judiciário, para a sociedade. Os processos se repetem assustadoramente. Chega um processo para o magistrado, ele olha e diz assim, ah, medicamento. Pega o modelo de medicamento. Pega outro assim, esse daqui é corte indevido de fornecimento de energia. Pega o modelo de corte indevido de fornecimento de energia. É tudo igual. E esses processos repetitivos, o meu caríssimo amigo Remo Capone, professor titular de Direito Processual Civil da Universidade de Florença, chama isso de processos seriais. Toda vez que eu vejo ele usando essa expressão, eu digo para ele, que eu já falei isso para ele mais de uma vez, eu penso nos assassinos seriais. Porque parece mesmo que esses processos vêm para assassinar o sistema de prestação jurisdicional. Porque nós não temos defesa para isso. Esses processos repetitivos têm gerado transtornos para todo mundo. Porque eles têm sido conduzidos sem um modo adequado de condução. O que tem levado a resultados, muitas vezes, assustadores, desastrosos. A gente está, me perdoem o modo um pouco técnico de dizer, mas a gente está brincando de fazer processo. Porque virou uma grande brincadeira. Há casos, e quem tem experiência de atuar nos processos repetitivos já os viu, em que a petição inicial fala de uma coisa, a contestação de outra e a sentença de uma terceira completamente diferente. E ninguém nota isso. Ninguém nota. Porque quem faz a inicial não é mais um advogado, que ele já fez uma inicial um dia, aí ele fala para o estagiário, pega lá a inicial do modelo tal, mas lá pelo lado do réu é a mesma coisa, e aí também na hora de fazer a sentença é o estagiário da Emerge, e assim vai. E aí o recurso já trata de um quarto assunto, mas não tem problema, porque o acordo vai tratar de um quinto, então... isso tem acontecido. Isso realmente tem acontecido. Eu sempre conto o caso, porque para mim é um caso emblemático, do primeiro processo do qual eu fui relator. Depois de 20 anos de advocacia, eu, no momento de desativo do governador, sou nomeado para o Tribunal de Justiça. Primeira distribuição, processo em que o autor era um senhor de idade, já interditado, representado pela sua esposa, que ia a juízo contra o município de São Gonçalo, pedindo fornecimento de fralda descartável. Ele tinha mal de Alzheimer, num estágio já muito avançado, e já não tinha mais nenhum controle sobre o seu corpo. E morava numa comunidade paupérrima em São Gonçalo, e não tinha dinheiro nem para comprar fralda descartável. E aí então se pede fralda descartável, e se explicava a patologia, mal de Alzheimer, tinha laudo médico, tinha... Vem o município e contesta, dizendo que aquilo é um absurdo. O município não pode ser obrigado a fornecer fralda descartável para quem tem câncer no intestino, porque câncer no intestino não precisa de fralda descartável, o que é verdade. Quem tem câncer no intestino não necessariamente precisa de fralda descartável. Mas o fato disso ser verdade não quer dizer nada, porque o autor não tinha câncer no intestino. Tinha mal de Alzheimer. Vem o juiz, julga o pedido procedente, porque é conhecido de todos que aqueles que sofrem de doença de Crohn precisam de fralda descartável. O que é verdade. Quem sofre de doença de Crohn precisa. Eu tenho uma prima que sofre dessa doença lamentável. É verdade, precisa. Só que o autor, coitado, não sofre. Não sofria, porque agora ele também já não sofre mais nada, já faleceu. Mas ele não sofre. Então vejam que isso é brincar de fazer processo. Isso é brincar com a vida das pessoas. Não pode ser assim. Então a gente precisa de um outro código,
que a gente precisa de um código que esteja preparado para os processos repetitivos. Então, por estes dois motivos, porque a gente precisa de um código que nos permita concretizar princípios constitucionais, e porque a gente precisa de um código que esteja preparado para os processos repetitivos, eu não tenho nenhuma dúvida, nós precisamos de um novo código. Agora, olhemos para o projeto de novo código, o projeto que foi feito, que foi aprovado pelo Senado. Este projeto é bom ou é ruim? Isso é uma outra questão. Porque eu posso chegar para os senhores e dizer, precisamos de um novo código, mas não desse que está aí. Poderia dizer. O projeto que aí está é bom ou é ruim? Deste projeto, eu tenho sempre dito que faço duas leituras, que eu tenho qualificado como leitura macroscópica e leitura microscópica. A leitura macroscópica é uma leitura de largo espectro, em que eu olho o projeto como um todo. A leitura microscópica é aquela leitura que a gente faz passando um pente fino no projeto, olhando artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo, a linha por a linha. Nessa visão macroscópica do projeto, a minha conclusão é de que nós temos um bom projeto. Eu lhes confesso que gosto muito desse projeto. E gosto dele por quê? Primeiro, que ele divide bem as matérias. Muito melhor do que o Código atual. Vejam, por exemplo, que este projeto tem algo que nós nunca tivemos em códigos de processo civil brasileiros. Parte geral. Nós não temos parte geral no Código vigente. Passaremos a ter. Porque hoje a gente tem um código que, para aqueles que não estão tão enfronhados na ciência processual, é um código muitas vezes difícil de entender. Por que eu aplico no processo de execução as regras recursais do livro do processo de conhecimento? Por que a citação no processo cautelar é feita com a aplicação das regras de citação do livro do processo de conhecimento? Porque não tem parte geral. E como não tem parte geral, a gente fica pensando aqui e ali o que é geral, o que é comum a tudo, embora não esteja numa parte geral. Isso dá um trabalho interpretativo monstruoso. E o drama aí não é o drama do processualista. O processualista já sabe fazer isso. Só que nem todo mundo que lida com o Código de Processo Civil é processualista. E essa interpretação se torna mais complicada. Então, o projeto tem parte geral. Todos os dispositivos que tratam dos processos nos tribunais, recursos, ação rescisória, incidente de inconstitucionalidade, conflito de competência, foram reunidos num livro separado do Código. Porque isso não diz respeito só ao processo de conhecimento. Então nós temos um livro só para processos nos tribunais. Isso é elogiável. Então, nós temos uma melhor sistematização da matéria. Segundo ponto que me leva a fazer essa leitura macroscópica positiva. Saem do código, pelo projeto, um monte de penduricalhos que não servem para rigorosamente nada. Com todas as vênias devidas a quem pensa diferente. Mas para que serve nomeação à autoria? Está no código, vai no atual, vai do artigo 62 até o 69, artigo a vez. Os estudantes presentes sofrem com seus professores, que passam semanas falando da tal da nomeação à autoria. Cai na prova, cai em concurso. Se não souber nomeação à autoria, não pode virar juiz, não pode virar promotor, não passa no exame de ordem. Vocês nunca vão ver a nomeação à autoria na vida. Ninguém faz nomeação à autoria. Outro dia chegou uma lá no meu gabinete, num caso em que não cabia nomeação à autoria. Porque como as pessoas não sabem nomeação à autoria, elas usam quando não é para usar. Ninguém usa, tira. Oposição. Eu tenho dito, me perdoe o deputado Leal aqui presente, mas me perdoem a brincadeira, mas eu tenho sempre dito que o projeto do novo código realiza um antigo sonho do PT, acabar com a oposição. Está fazendo, o projeto faz definitivamente, porque o projeto elimina o instituto da oposição. Mas para que oposição no processo civil? No processo civil. Para que oposição? Que ninguém usa. E vejam, nos casos para os quais hoje nós teríamos o instituto da oposição, sem esse instituto nós teremos outros mecanismos que permitirão a solução do problema, porque sempre será possível ao oponente
ajuizar uma demanda em face daqueles com quem pretende litigar sobre a titularidade do direito. E se as causas são conexas, elas serão reunidas para julgamento conjunto. Nós podemos resolver isso com normas mais gerais. Ação declaratória incidental. Quem já ajuizou uma ação declaratória incidental? Então, tira. Eu até falei isso ontem no evento da Ordem. Uma das coisas que eu mais gosto deste projeto é o que ele não diz. Ele não diz nada sobre ação declaratória incidental. Ele não diz nada sobre nomeação à autoria. Ele não diz nada sobre processo cautelar autônomo, que é uma das maiores excrescências que a ciência processual já foi capaz de criar. Por que para obter uma medida cautelar eu preciso fazer uma petição inicial, recolher custas e taxas judiciárias, promover a citação da outra parte, para que ela ofereça contestação, para que haja instrução probatória, sentença e todos os recursos, para obter uma medida cautelar? A prática nos mostra que a gente não precisa disso. O que a gente vê na prática? Tem lá os autos do processo principal e os autos do processo cautelar. Deferida a medida cautelar, ninguém mais faz nada nos autos do processo cautelar. Tudo segue só nos autos do processo principal. E quando vem a sentença, o juiz manda extrair uma cópia e juntar lá nos autos do processo cautelar, só porque ele aí lembrou que tinha lá o processo cautelar. E não se pretende, é claro, acabar com o poder do juiz de conceder medidas cautelares. É claro que não. Simplesmente o que se quer é dizer que se a parte quer postular uma medida cautelar, ela fará isso incidentemente ao processo, sem necessidade de instauração de outro. Não é acabar com a tutela cautelar, é acabar com o processo cautelar autônomo, que não serve para nada. Então, gosto desse projeto porque ele elimina um monte de coisas desnecessárias. E gosto dele também porque ele inclui coisas importantíssimas, utilíssimas, e para as quais nós não temos no Código vigente regulamentação. Cito aqui um exemplo importante para o modo como se tem pensado o processo civil no Brasil de alguns anos para cá, que é o exemplo do amicus curiae, o amigo da corte. Uma figura importantíssima, que tem sido muito usada nos processos do Supremo Tribunal Federal. No caso que o Supremo julgou na semana passada, sobre as uniões homoafetivas, havia 9 amici curiae habilitados no processo. CNPB e outras entidades que ali se habilitaram porque se apresentam como amigos da corte, amigos do tribunal, e vêm oferecer subsídios para tentar contribuir para uma melhoria da qualidade da decisão. Mas quem foi que disse que a gente só pode usar o amicus curiae no Supremo Tribunal Federal? Porque essa figura pode aparecer em qualquer tipo de processo. Mas como fazer isso se não há uma regulamentação? O projeto diz como se faz isso. Traz essa figura do amicus curiae para o processo civil. Ela já pode ser usada. Nós já temos casos em que isso foi usado. Eu já atuei em processos em que havia algum amicus curiae habilitado. Mas é tudo feito meio na base das impressões, porque não há uma regulamentação específica. Então vamos regulamentar. O projeto traz um instituto muito interessante e que tem sido considerado a menina dos olhos do projeto, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas. E eu lhes dizia que nós precisávamos de um novo código por conta dos processos repetitivos, pois o projeto traz esse instituto, dizendo como nos tribunais essas causas repetitivas serão julgadas por amostragem. Porque a gente não tem que julgar 20 mil processos iguais, a gente tem que julgar uma vez só e dizer a solução é esta. E quando vierem os processos, ficam todos vinculados àquela solução que já foi definida. E aí não tem mais discussão. Essa é a ideia. Se ela está posta no projeto do melhor jeito ou não, é outra conversa. Porque eu ainda estou na visão macroscópica e não na visão microscópica. O projeto traz um instituto que, ainda nessa visão macroscópica, traz um instituto que é, a meu ver, fundamental para a melhoria da qualidade da prestação jurisdicional no Brasil. Porque ele cria um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Porque hoje, desconsiderar personalidade jurídica no Brasil virou uma insanidade completa. Porque é assim,
Desconsidero porque desconsidero. Vai lá e apreende bem. De quem? Do sócio. Demanda contra a sociedade, apreendam-se os bens do sócio porque foi desconsiderada a personalidade jurídica. Foi desconsiderada por quê? Porque foi, estou dizendo que foi. Sou juiz, quem manda nessa jossa aqui sou eu. Estou dizendo que está desconsiderado e acabou. Eu vi um caso tão insano que os bens do sócio foram apreendidos por conta da desconsideração. E, ao ser intimado da penhora, ele entrou com embargos de execução. E o juiz disse, não cabe embargo de execução, que eu rejeito liminarmente, porque o embargante não é parte, já que a execução é voltada contra a sociedade e não contra ele. Muito bem. Aí o que ele fez? Ele entrou com embargo de terceiro e disse o juiz, não admito, porque o embargante não é terceiro, já que os seus bens foram apreendidos na execução. Peraí. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, não se defenda, porque a sua defesa me atrapalha. No fundo é isso. O que nós fizemos lá no tribunal? Nós dizemos o seguinte, olha, para nós aqui no tribunal até cabia o embargo de execução. Só que ele não recorreu da decisão que admitiu os embargos de execução. Ele recorreu da decisão que definiu, que não admitiu os embargos de terceiro. Mas o fundamental é o seguinte, direito de defesa ele tem. Então, já que a decisão que não admitiu os embargos de execução transitou em julgado, vai por embargo de terceiro mesmo. Mas o juiz tem que julgar. Porque o direito de defesa ele tem que ter. Mas vejam que por mais que nós tenhamos ali garantido para ele o direito de defesa, nós garantimos o direito de defesa depois que os bens dele já estavam apreendidos, que a personalidade já tinha sido desconsiderada, já tinha sido feito tudo. E vem cá, e aquela história do contraditório? E aquela história de que a decisão tem que ser fruto de um trabalho em cooperação entre o judiciário e as partes? Nada disso foi levado em conta. Então o que diz o projeto? Se houver requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, citam-se os sócios e se discute se é ou não é caso de desconsiderar. E se for, o juiz, por decisão fundamentada, desconsidera e aí autoriza a apreensão dos bens do sócio. Alguém dirá, ué, mas nesse meio tempo o sócio se desfaz dos bens que tem. Para isso existe o poder cautelar. Se o juiz entender que há fumus boniuris e periculo in mora, faz uma apreensão cautelar desses bens, mas não vai penhorar um bem de alguém que a gente ainda nem sabe se deve ser executado. Porque isso tem que ser discutido previamente. Então, teremos um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, inserem-se institutos excelentes, retiram-se institutos inúteis. Na visão, na leitura macroscópica, a mim me parece que o projeto é muito bom. Quando a gente passa o pente fino, aí tem um monte de defeitos. Defeitos que eu lhes digo sinceramente que não me incomodam. Não me incomodam porque não são defeitos de um código, são defeitos de um projeto. Projeto, quando tem defeito, a gente corrige. A Câmara dos Deputados saberá, espero eu que consiga, corrigir os defeitos. Me preocuparão os defeitos do código, não me preocupam tanto os defeitos do projeto. E eu vou, como é o doutor Campelo, eu vou perdoar, não tem problema, eu fui presidente da comissão. Mas eu vou lhes apresentar aqui, muito rapidamente, porque aqui também essa minha exposição não se alongue demais, mas vou lhes apresentar aqui defeitos. Defeitos que reputo que o projeto tem. Vou me limitar a dois pontos do projeto. Primeiro, vejo um defeito de redação na regulamentação que o Código faz dos limites da coisa julgada. Limites objetivos e subjetivos. Objetivos e subjetivos. Quanto aos limites objetivos, o que faz o projeto? Tentando estabelecer uma compensação pela eliminação da ação declaratória incidental, o que faz o projeto? Estabelece que a sentença fará coisa julgada nos limites do pedido e das questões prejudiciais que tenham sido decididas. Já que não cabe mais a ação declaratória incidental, que é o mecanismo que pelo Código vigente nós temos para fazer com que haja coisa julgada sobre as causas prejudiciais, a decisão dessas causas prejudiciais sempre fará coisa julgada, independentemente de pedido. Até aí nós vamos. Podemos discutir filosoficamente se era bom, não era bom, se era preciso, se não era preciso, mas até aí vamos.
Onde é que está o defeito, a meu ver? É que não se diz expressamente que isso se dará nos limites da competência do juízo. E como não está expresso que é dos limites da competência do juízo, penso que por via hermenêutica nós podemos chegar a esse resultado, mas nem todo mundo que lida com o processo é processualista. E aí eu imagino a seguinte situação. Uma senhora, empregada doméstica, vai a juízo na Justiça do Trabalho, o doutor Alexandre está aqui para me ajudar, na Justiça do Trabalho, contra um casal, João e Maria, dizendo o seguinte: eu era empregada doméstica na casa de João e Maria. João e Maria, companheiro, vivem em união estável, eram meus patrões, não me pagaram 13º, férias, aviso prévio, e venho reclamar deles meus direitos trabalhistas. A dona Maria é citada, o seu João também, vem a dona Maria e diz: eu paguei sim, paguei 13º, paguei férias, paguei tudo. Vem o seu João e diz assim: olha, eu não sei se pagou, se não pagou, porque eu não sou companheiro da dona Maria, não. Eu era só namorado dela, e ela dormia na casa dela final de semana, união estável ou não. E aí nós temos uma causa prejudicial. Porque se eles vivem em união estável, eles são ambos responsáveis. Se ele é só um namorado, ele não é um empregador. O empregador é ela. Então ela é responsável e ele não. O juiz do trabalho vai ter que resolver isso. Aí vem o juiz do trabalho e diz assim: examinei a prova dos autos e cheguei à conclusão de que eles vivem sim em união estável. Então, como eles vivem em união estável, eu condeno ambos a pagar. Pelo regime atual, o que transita em julgado? O condeno a pagar. Pelo regime do projeto, o que aparentemente transita em julgado? O condeno a pagar e o declaro que eles vivem em união estável. Mas peraí, o juiz do trabalho. Como é que o juiz do trabalho vai resolver isso com força de coisa julgada? Dá para resolver isso por via hermenêutica? Dá. Dá, porque se ele está dizendo isso com força de coisa julgada, então isso é uma decisão. Porque, me perdoe se eu vou dizer algo muito óbvio, mas só faz coisa julgada o que foi julgado, o que foi decidido. Isso é uma decisão. E tem um outro artigo lá na parte de competência que diz: o juiz só poderá decidir nos limites da sua competência. Então você junta os dois artigos e descobre que só faz coisa julgada nos limites da competência. Mas será que todos os profissionais do direito no Brasil terão capacidade de juntar esses dois artigos? Não era melhor, usando algo que eu brinco com os meus alunos, há alunos meus aqui presentes talvez já tenham me ouvido dizer isso, eu brinco dizendo que é técnica legislativa entender ou quer que desenhe. Escreve de um jeito que ninguém depois possa dizer que não entendeu. Então escreve: sentença das coisas julgadas, dos limites da lide, das questões prejudiciais decididas, vírgula, nos limites da competência do juízo. Aí não tem o que discutir. Porque aí o que o juízo do trabalho disser não fará coisa julgada sobre isso. E está resolvido o problema. Senão, 450 teses diferentes. Divergência para todo lado. Recurso extraordinário sobre isso. E vamos nós assoberbar os tribunais superiores. Quanto aos limites subjetivos da coisa julgada, o nosso Código atual aplica aquela velha máxima do processo civil romano, segundo a qual a sentença faz coisa julgada entre as partes, às quais é dada, não beneficiando nem prejudicando terceiros. O conhecidíssimo artigo 472 do CPC atual. O que diz o projeto? O projeto diz: a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando terceiros. Ponto. Quer dizer, para prejudicar pode. Acho que tem alguma coisa aí que eu perdi, teve alguma aula que eu faltei. Como é que a sentença vai fazer coisa julgada entre as partes, não podendo beneficiar os terceiros, mas, diante do silêncio, podendo prejudicar? Se fosse o contrário, eu talvez até entendesse. Eu talvez até pudesse dizer assim: olha, eu não participei do processo, mas como este resultado me beneficia, eu estendo essa coisa julgada para mim. Se me prejudicasse, não, porque eu não participei. E eu não posso ser prejudicado por uma decisão produzida num processo do qual eu não participei. Contraditório. Mas não, diz exatamente o contrário. A sentença faz coisa julgada entre as partes e não beneficia a terceiro. Não beneficia nem prejudica. Não há nenhuma razão para mexer nisso. Isso tem de continuar exatamente como está. É só dizer: não atinge a terceira. Não atinge, não beneficia nem prejudica. Como vai dizer? É com o deputado. Vou deixar para Eu sou adepto da ideia de que onde não é para mudar, não é para mudar mesmo. Mantém a mesma redação.
Porque aí tudo que se construiu ao longo desses anos todos continuará válido. Porque se você mudar uma palavra, dá pelo menos umas 9 teses de doutorado. Se mudar uma palavra, dá conclusão. Então, onde puder não mudar, não muda. Time que está ganhando não se mexe. Sabem todos, menos o treinador do meu time, que mexe no time até quando ganha. O que fez com que ele fosse atropelado ontem. Como é que é o nome daquilo? Carroça de governada. Então, citei aqui esses exemplos, essas falhas na coisa julgada. Vejo falhas ainda mais graves, no tal do incidente de resolução de demandas repetitivas. Digo que são mais graves, porque se este é o coração do projeto, se nós fazemos um novo projeto, que precisamos de um código preparado para as causas repetitivas, aí está exatamente o lugar em que não pode ter defeito. Qualquer defeito aí comprometerá o projeto como um todo. E esse projeto tem, a meu juízo, 2 gravíssimos defeitos. Defeitos que, se a Câmara dos Deputados não corrigir, farão com que nós tenhamos um sistema perigosíssimo. E aí eu vou começar a defender a necessidade de nós fazermos com este código o que se fez com o Código Penal de 1969, revogado durante a vacatio legis, para não deixá-lo entrar em vigor. Porque estes defeitos comprometem grave e seriamente o projeto. Quais são? Primeiro, há um gravíssimo defeito, que é o de permitir a instauração desse incidente em caráter preventivo. Me permitam explicar aqui o problema. O que acontece com as causas repetitivas hoje? Elas surgem pelo Brasil inteiro, e milhares de juízes do Brasil inteiro, analisando dezenas de milhares de petições de advogados de ambos os lados do Brasil inteiro, proferem as suas decisões. Contra essas decisões todas, que estão nesta gigantesca base formada por todos os advogados e juízes que atuaram nessas causas, vêm os recursos. E aí, como se estivéssemos numa pirâmide, nós vamos para um extrato um pouco menor, que é o dos tribunais. Mas os tribunais locais, os tribunais de apelação, com seus milhares de integrantes, e depois de ouvir as exposições, as alegações, as razões dos milhares de advogados, proferirão os seus acordos. Para todos os lados, em todos os sentidos que os senhores imaginarem. E aí, subindo ainda mais nessa pirâmide, virão os recursos especiais e extraordinários ao STJ e ao STF. E aí, nós chegamos no cume da pirâmide, em que tribunais pequenos, com uma composição pequena, 11 ministros no STF, 33 no STJ, e na verdade a composição que interessa é ainda menor, porque se nós estamos falando de direito privado, são 10 ministros no STJ, os 10 que compõem a seção de direito privado. Se for direito público, são outros 10. Então é um extrato muito pequenininho. Eles, depois dessas questões já terem sido debatidas naquela enorme base formada pela primeira instância, naquela outra base um pouco menor formada pela segunda instância, pegarão essa discussão absolutamente amadurecida, em que todos os aspectos já foram debatidos, e selecionarão a melhor solução. Isso é o que nós já temos hoje. Isso o STJ e o STF fazem hoje, no julgamento de recursos especiais extraordinários e repetitivos. Então, esta decisão é uma decisão que é fruto de um debate amadurecido. O que estão querendo fazer? Está no projeto. Se algum juiz receber alguma causa, e ele nunca viu nada parecido com aquilo, mas ele considerar que aquela causa tem, vejam os senhores, potencial para se tornar repetitivo, ele já suscita um incidente. Suscita um incidente, vai para o tribunal examina a matéria, e depois de ouvir ali os interessados, pode haver algum amicus curiae, ouvir o Ministério Público, profere uma decisão sobre a questão de direito. E esta questão de direito, decidida pelo tribunal, será decidida por um pronunciamento que será vinculante para os órgãos fracionários e para os juízos inferiores daquele tribunal, sem prévio amadurecimento do debate. Que haja um mecanismo de resolução de demandas repetitivas nos tribunais locais me parece fundamental, mas não em caráter preventivo. É preciso que se identifique a divergência interna no tribunal. É preciso que se verifique que naquele tribunal as causas se tornaram repetitivas e o tribunal diverge sobre o assunto.
Porque isso acontece muitas vezes, uma Câmara decide de um jeito, outra Câmara decide de outro, e aí, então, qualquer integrante daquele judiciário local, juiz ou desembargador, de ofício ou a requerimento de algum dos interessados, poderá provocar o incidente. Aí sim, um incidente para tentar eliminar divergências já postas e para tentar firmar entendimentos que sejam fruto de debates amadurecidos. Senão, nós teremos decisões que vão vincular sem serem decisões amadurecidas. E isso pode produzir resultados desastrosos, porque depois de mais algum tempo a gente chega à conclusão de que o entendimento não era aquele, que aquela não era a melhor solução, e para corrigir isso vai dar muito trabalho. Porque, a princípio, vai estar todo mundo vinculado. Esse é um dado. O outro defeito, que eu reputo ainda mais grave do que esse, está no fato de que o projeto estabelece de quem é a competência para o julgamento deste incidente, esquecendo-se completamente do fato de que nós vivemos numa federação, e numa federação muito heterogênea, com tribunais muito diferentes. Vejam, senhores, o seguinte: se um incidente deste tiver de ser julgado, por exemplo, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, e me permitam citar o exemplo do Rio Grande do Norte, porque semana passada eu fui lá fazer uma palestra sobre esse tema. São 15 desembargadores. 15 desembargadores no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Então, ou a competência é do Tribunal Pleno, ou não é de ninguém. Só pode ser do Tribunal Pleno. Um tribunal de 15, ou a competência é do Pleno, ou não é de ninguém. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem 180 desembargadores. Percebam a diferença. E me permitam usar este número para lhes mostrar a diferença. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem mais desembargadores oriundos do 5º Constitucional da Advocacia do que o total de integrantes do Tribunal Pleno do Rio Grande do Norte. Porque nós temos 18 desembargadores oriundos do 5º Constitucional da Advocacia. E o Rio Grande do Norte tem 15 desembargadores, ponto. Mas nenhum, não tem o 16º, são 15. Nós temos 18 oriundos do 5º da OAB, mais 18 oriundos do 5º do Ministério Público, 36 oriundos do 5º. O que já faz com que só este 5º seja um dos maiores tribunais do Brasil. O Tribunal da Bahia tem 40 desembargadores. O Tribunal da Bahia, um dos maiores tribunais do Brasil, tem 40 desembargadores. O Tribunal do Rio tem 36 oriundos do 5º. São Paulo já nem pode pensar, São Paulo tem 360 desembargadores e 120 juízes de primeiro grau convocados em caráter permanente. São 480 integrantes, é o maior tribunal do mundo. O que diz o projeto? Que a competência é do Pleno ou do órgão especial onde houver. O órgão especial, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tem 12 dos seus 25 integrantes, 12 na composição atual, que são desembargadores de câmaras criminais. Alguns deles nunca atuaram em Câmara Civil. Nunca. Pois o projeto atribui a este órgão a competência para definir com força vinculante a resolução das grandes questões de direito não criminais. Me perdoem o exercício de futurologia. Não vai dar certo. Onde não tem opção, não tem opção. A minha avó dizia que o que não tem remédio, remediado está. Mas onde tem opção, nós temos de ter a opção. Até porque, e sem querer desmerecer nenhum Estado da Federação, mas a força persuasiva dos precedentes do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do Paraná, é muito maior para o país inteiro do que a força persuasiva dos precedentes do Acre, do Piauí, do Rio Grande do Norte, de Alagoas. Sem querer desmerecer ninguém. Os advogados desses estados, quando vão fazer pesquisa de jurisprudência dos tribunais locais, vão olhar os nossos precedentes. Os do Rio, os de São Paulo. Sempre foi aqui que se construiu a jurisprudência do país. E daqui foi para o STJ. Nós não podemos estabelecer uma regra que vai influenciar diretamente na qualidade das decisões. Por que não permitir que cada tribunal, no seu regimento interno, determine
o órgão competente. Porque, se nós olharmos, por exemplo, para o Tribunal de São Paulo, só para citar este exemplo, o Tribunal de São Paulo tem algo que nós no Rio de Janeiro não temos. Eles têm câmaras especializadas. Tem Câmara de Direito Privado, tem Câmara de Direito Público, tem Câmara de Direito Empresarial, enfim. Imaginem, os senhores, que surge uma questão repetitiva de direito societário. O que o São Paulo pode fazer? Por exemplo, pode estabelecer que o incidente, neste caso, será julgado pelas câmaras empresariais reunidas. Reúnem-se os especialistas e eles definem aquela questão do direito que é da especialidade deles. E se for de previdenciário, reúnem-se as câmaras previdenciárias. E se for de direito administrativo, ele diz lá se vão ser as câmaras de direito público reunidas, ou se vai ser algum órgão novo que eles vão criar. Aqui no Rio de Janeiro nós já tivemos um órgão que não temos mais, nós poderíamos voltar a ter a seção cível, reunindo integrantes de todas as câmaras cíveis, mas só das câmaras cíveis. Nós ainda temos a seção criminal, ainda há a seção criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Poderíamos recriar a seção cível para definir essas questões que são cíveis. Mas não, ficaremos com as mãos atadas, tendo de atribuir competência ao pleno ou ao órgão especial. Me parece absolutamente fundamental que se modifique essa regra para melhorar a qualidade dessas decisões, porque se elas não forem qualitativamente muito boas, elas não vão exercer bem a função que tem de exercer, porque elas vinculam. É fundamental que nós consigamos mudar essa regra para estabelecer que a competência será definida no regimento interno de cada tribunal, respeitando-se o regime federativo. Então, senhores, com isso eu lhes mostro que, ou espero lhes ter mostrado, que estamos diante de um projeto que tem defeitos e que precisa ser aprimorado. Mas é só um projeto, nada mais do que isso. E aí, para terminar, presidente, eu acho que já estou mais do que estourado no meu tempo, mas, para terminar, eu só queria dizer uma última coisa. Tem me assustado muito uma afirmação que alguns defensores deste projeto de novo código têm feito, de que ele será capaz de reduzir entre 50% e 70% o tempo médio de duração do processo civil no Brasil. Primeiro, porque eu não sei de onde eles tiraram esses números. Por que entre 50% e 70%? Por que não entre 49% e 68,5%? Eu não sei de onde eles tiram esses números. Mas deve ser por causa do Disraeli, que ele foi primeiro-ministro britânico, e que dizia que existem no mundo 3 tipos de mentira: a mentira deslavada e a estatística. Isso é exercício de futurologia pura. Mas pior do que isso, Código de Processo Civil nenhum, nem o atual, nem o novo, nem o que se faça depois dele, será capaz de resolver problemas que não são da legislação processual. Pode fazer quantos códigos de processo civil quiser, que se a secretaria continuar a levar 6 meses para juntar a petição, o processo vai continuar moroso. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte: me permitam usar uma expressão que foi cunhada por um comentarista de futebol. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Uma coisa é, precisamos de um novo Código de Processo Civil, e o Parlamento brasileiro tem hoje a histórica oportunidade de fazer um grande código do Brasil. E com isso resolver este problema. Outra coisa é, o Judiciário tem uma série de mazelas que não são jurídicas, são metajurídicas, e que também precisam ser resolvidas. No mundo ideal, resolvem-se as mazelas metajurídicas do Judiciário, o Código de Processo Civil é perfeito e tudo anda bem. Esse é o mundo ideal. Acho difícil que a gente consiga, a curto prazo, chegar na Ilha da Fantasia. Não sei se o Tatu e o senhor Horto estão na Câmara dos Deputados, eu acho que não. Entrar na Ilha da Fantasia é um negócio muito complicado. Agora, se não dá para a gente chegar nesse mundo ideal, vamos fazer o que nos é possível. O que nos é possível a curto prazo? Curto, mas não curtíssimo. Aprovar um bom Código de Processo Civil. Isso é possível. As reformas estruturais de que nós precisamos devem ser fruto de uma outra batalha, de uma outra caminhada, mas uma batalha que nós também teremos de lutar juntos.
advogados, magistrados, acadêmicos, políticos, todos juntos, para fazer com que nós possamos um dia chegar, quem sabe, a um estágio em que a prestação jurisdicional brasileira seja qualitativamente boa, prestada em tempo razoável e verdadeiramente eficiente. Eu só espero que não sejam os meus bisnetos a ver isso. Eu espero ainda estar por aqui quando esse dia chegar. Muito obrigado.